Olá pessoal, estamos de volta, eu sou o professor Patrick e esse é mais um quadro Respostas da Ciência. Será que a nossa relação com os animais e a pesquisa sempre foi como é hoje? Eu vou contar para vocês 5 histórias sobre experimentos com animais. Então vamos nessa? Existe uma frase famosa do pensador René Descartes que diz que o maior de todos os nossos preconceitos da infância é acreditar que as bestas pensam. Esse pensamento, que tornava os animais como organismos insensíveis à dor, justificou muitos experimentos cruéis, curiosos e bizarros que aconteceram com eles ao longo do tempo. Mas antes de eu entrar com vocês no conteúdo de hoje, quero pedir a quem não está inscrito ainda no canal, dá uma clicadinha aqui no botão do canto direito da tela, se inscreve e ativa as notificações para receber todo o conteúdo que a gente está postando aqui semanalmente. Além disso, se você tiver uma dúvida ou sugestão, deixa um comentário para a gente. E se esse vídeo for útil, for interessante, deixa sua curtida para que ele possa chegar a mais pessoas. Nossa primeira história envolve o psicólogo comportamental Winthrop Kellogg, que decidiu criar um projeto chamado Humanize o Macaco, Humanize the Ape, baseando-se na história das duas irmãs indianas, Amala e Kamala, que tinham sido encontradas sendo criadas por uma família de lobo, na qual aquelas meninas adquiriram hábitos de animais selvagens. O Kellogg supôs que o ambiente era crucial para a adoção de comportamentos pelos animais. Portanto, o que aconteceria se você trouxesse um animal selvagem para dentro da casa de uma família humana? Será que ele conseguiria se comunicar conosco? Foi então que em 1931 o Kellogg conseguiu autorização pela estação de antropólogos de Yale, na Flórida, e ele e toda sua família vieram morar nesse estado. Lá ele conheceu um pós-doutorando que estudava chimpanzés do nascimento até completar 1 ano de idade. O nome dele era Carlyle Jacobson. Através do trabalho de Carlyle, o Kellogg teve acesso a uma chimpanzé fêmea de 7 anos e meio chamada Gua, o qual ele levou para a casa dele e começou a conviver com ela, ensinando a ela todos os comportamentos sociais que ele ensinava para o seu filho, como arrumar a cama, vestir a roupa, usar talheres para se alimentar. Com o passar do tempo, ele percebeu que a chimpanzé Gua, ela conseguia assimilar os comportamentos humanos muito rápido, inclusive aprendendo algumas tarefas mais rápido do que o seu filho Donald. Donald tinha 10 anos de idade. Contudo, o que Kellogg descobriu foi que tanto a chimpanzé estava aprendendo os hábitos humanos, como seu próprio filho estava aprendendo a se comunicar como a chimpanzé. O menino pedia comida dando grunhidos. Então, após 9 meses de estudo, o Kellogg desistiu do experimento, mesmo tendo alguns avanços para entender o comportamento da chimpanzé, mas ele estava vendo que a sua família estava sendo totalmente comprometida. A segunda história aconteceu em 1962 no zoológico de Oklahoma, nos Estados Unidos. Naquela época, pouco se conhecia sobre o ácido lisérgico, o LSD, responsável por conduzir as pessoas que o usam numa viagem psicodélica que costuma durar entre minutos ou até mesmo horas. O governo americano naquela época tinha interesse em descobrir mais coisas sobre o LSD a fim de usar essa substância contra os soviéticos, como uma ferramenta de lavagem cerebral. Para isso, 2 pesquisadores chamados Loomis West e Chester Pierce pegaram uma cobaia, que nesse caso foi um elefante indiano de 7 anos que pesava 3.000 quilos, chamado Cusco. Por que um elefante? Porque os elefantes, quando estão no cio, liberam uma substância marrom pelos olhos e pelas glândulas temporais. Além disso, eles adotam um comportamento agressivo, ficam bem agitados e isso seria um indicador ideal para perceber o quanto eles estavam suscetíveis aos efeitos da droga. De acordo com Albert Hofmann, o pai do LSD, 0,5 mg seria o suficiente para deixar um ser humano viajando por horas. Contudo, West e Pierce administraram 0,15 mg por quilo no elefante. O resultado foi imediato após a injeção. O animal começou a ficar agitado, a correr atrás da tromba sem parar, se debater, gritar, grunhir, e quando, após cerca de 5 minutos, sua coordenação começou a falhar, o animal parou, caiu no chão já sem forças e começou a convulsionar. Seus olhos ficaram revirados, sua língua roxa e, após 20 minutos, mesmo com a administração de antitoxinas, Cusco veio a óbito. Mas essas experiências bizarras não são recentes, elas já acontecem desde o século XIX.
Um médico fisiologista francês responsável por grandes descobertas acerca do cérebro humano, chamado Paul Loyer, foi um dos que realizou alguns dos experimentos mais bizarros daquela época. Certa vez ele promoveu centenas de decapitações de cachorros para poder descrever detalhadamente, para poder descobrir como era a reação de cada vaso, de cada músculo e de cada nervo daqueles animais. Em 1884, baseado nos experimentos de Loyer, um outro médico chamado Jean-Baptiste Vicente Laborde fez um experimento usando dessa vez não cabeça de cachorro, mas uma cabeça humana. Segundo registros, ele conseguiu uma cabeça de um condenado chamado Gagné 7 minutos após a sua execução. Ele levou essa cabeça para o seu laboratório e lá ele ligou essa cabeça a um cachorro ainda vivo, conectando suas artérias, tentando aí realizar uma fusão entre homem e animal. A única coisa que ele conseguiu foi que a mandíbula de Gagné fechasse com força, mas não havia nenhum tipo de expressão nem resposta a estímulos. A quarta história aconteceu no ano de 1920 e tem como personagem principal um cientista soviético chamado Sergei Bruknenko. Ele atestava que tinha mantido a cabeça de um cachorro viva por 3 dias fora do corpo. Para isso, ele criou um dispositivo que era um coração-pulmão e essa máquina bombeava o fluxo sanguíneo naquela cabeça, garantindo que o animal permanecesse vivo mesmo fora do seu corpo. Para comprovar a sua descoberta, ele manteve essa cabeça presa ao aparelho de coração-pulmão e administrando uma série de anticoagulantes e apresentou essa palestra para milhares de pessoas. Ele batia na mesa, instalava os dedos próximo do animal e mostrava como a cabeça reagia a estímulos. Contudo, não havia nenhum outro comportamento além dos meros reflexos. Alguns anos mais tarde, em 1954, um outro cientista soviético também realizaria um dos experimentos mais bizarros que a história poderia nos mostrar. O nome dele era Vladimir Demikov. Demikov tinha a ideia de que seria possível transplantar órgãos como corações, pulmões, e para isso ele fez uma fusão de 2 cachorros em um. Ele pegou um pedaço de um filhote vivo e implantou no pescoço de um pastor alemão já adulto. Com isso, ele criou uma criatura bizarra. Na verdade, criou um não. Ele criou cerca de 20 desses animais e conseguiu mantê-los vivos por semanas. Contudo, ocorreram complicações devido a problemas pós-cirúrgicos que levaram esses animais à morte. A repercussão desse experimento foi tão grande que conseguiu até amenizar o clima entre os Estados Unidos e a União Soviética em meio à Guerra Fria, porque vários médicos americanos foram até o laboratório de Demikov para poder ver quais eram os métodos e técnicas que ele empregava. Ele deu muitas palestras, inclusive hoje os transplantes de órgãos são possíveis graças a algumas técnicas que ele desenvolveu, como o uso de grampeadores para poder estancar sangramento. Contudo, o nosso Dr. Frankenstein da vida real teve uma grande decepção em 1965, quando, em uma palestra para outros médicos, ele apresentou uma ideia de um local onde os órgãos saudáveis seriam depositados para serem disponibilizados a pessoas doentes. O que hoje nós temos conhecido como banco de órgãos. Só que naquela época aquilo foi ridicularizado e recebeu uma resposta muito negativa da comunidade científica. Por isso, ele desistiu da ideia e acabou abandonando suas pesquisas na área. E um transplante de cérebros seria possível? Bem, em 1961, a repercussão dos experimentos de Demikov na União Soviética despertou o interesse dos americanos em correr atrás desse prejuízo. Afinal de contas, era uma guerra fria, era uma guerra de uma competição tecnológica. Portanto, eles precisavam investir também na área de tecnologia médica. Então, o governo americano decidiu apoiar um neurocientista chamado Robert White. Ele era famoso por operar pessoas com graves lesões cerebrais, portanto, ele seria a pessoa certa para realizar algo impossível até então, um transplante de cérebro. Em 1961, o governo americano instituiu o Centro de Pesquisas do Cérebro em Cleveland, Ohio. Lá ele teria todos os recursos, equipe e financiamento que precisasse para realizar suas pesquisas. Contudo, ainda era necessário descobrir uma maneira de conservar o cérebro vivo fora do corpo. Portanto, o primeiro grande projeto dele foi desenvolver uma máquina que garantisse que o cérebro permanecesse vivo. Esse dispositivo garantia que o cérebro permanecesse vivo através de resfriamento. Em janeiro de 1962, ele estava pronto
para ser testado. Foi então que o Dr. White pegou um macaco reso, vivo, sedado, cortou o crânio desse macaco, retirou com cuidado o seu cérebro e o pôs nesse dispositivo. Quando conferiram por meio de uma máquina de eletroencefalografia que o cérebro estava bom, vivo e viável, eles comemoraram, a equipe comemorou a conquista, os aparelhos foram desligados e em poucos instantes aquele cérebro morreu. Então, as façanhas do Dr. White não terminaram por aí. Em 1964, ele foi além. Dessa vez, ele foi realizar a troca de cabeças. Em 1964, ele conseguiu retirar o cérebro de um cachorro e implantar embaixo da pele do pescoço de outro vivo. Isso não gerou nenhum benefício para o animal, além de muita dor, mas mesmo assim foi considerado um avanço para o Dr. White. Somente em 1970, o Dr. White e sua equipe conseguiram de fato realizar a troca de cabeças entre dois macacos. Eles pegaram os dois indivíduos, sedaram, separaram a cabeça do corpo de um e implantaram no outro, conectando ali os seus vasos sanguíneos, artérias, para garantir que aquele animal recebesse irrigação no seu cérebro. Algumas horas depois da cirurgia, o animal acordou, esboçou algumas reações aos estímulos, chegou até mesmo a mastigar e engolir comida, mas, segundo o relato do próprio Dr. White, ele não expressava nenhum tipo de conforto ou felicidade. Foi então que a comunidade médica repudiou esse tipo de experimento, não vendo nele nenhuma utilidade prática para salvar vidas humanas, e o Dr. White perdeu seu financiamento governamental, todo o seu apoio e acabou saindo de cena. Também preciso deixar para vocês aqui algumas informações importantes sobre pesquisas com animais. Desde 1641, os Estados Unidos já têm uma lei de proteção a animais domésticos. Na Inglaterra, a lei inglesa de proteção a animais, que incluía somente animais domésticos e de grande porte, surgiu somente em 1822. Em 1824, surgem as primeiras associações protetoras de animais também na Inglaterra. E em 1859 foi lançado o livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, que acabou impulsionando muitas pesquisas com animais. Então, em 1876, a Inglaterra regulamentou o uso de animais em pesquisas científicas. No início do século XX, em 1909, a Associação Médica Americana publicou as primeiras orientações éticas para o uso de animais em pesquisas científicas. Em 1978, a Unesco estabeleceu a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, fortalecendo a uniformidade de condições dignas ao tratamento desses animais usados em pesquisas. Aqui no Brasil, somente em 1979 surgiram as primeiras normas para a regulamentação da vivissecção de animais em universidades. E, em 2008, foi publicada a Lei Arouca, que diz respeito ao uso de animais em pesquisas, em ambientes laboratoriais e o que configura maus tratos aos mesmos. A Lei Arouca também instituiu a criação do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONSEA, que tem sido responsável pela publicação e revisão das normas relativas à utilização de animais com finalidade de ensino e pesquisa científica. O livro que eu vou indicar para vocês hoje chama-se Libertação Animal, de Peter Singer. Esse livro retrata a luta pelos direitos dos animais e também fala bastante sobre a aplicação de animais em pesquisa. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Então deixe seu comentário, deixe sua curtida para que esse vídeo chegue a mais pessoas e até a próxima, pessoal. Abraços biológicos!